Quando a gente pensa em todo o cenário da sexualidade masculina e das disfunções, o desejo coativo, né, que seria essa falta de libido, não é o mais prevalente, né? A gente tem outras disfunções que são muito mais presentes nas queixas de consultório, né? Tem. Isso varia de acordo com a idade, né? Então, por exemplo, a ejaculação precoce, a gente tem pesquisas que falam, por exemplo, de metade das pessoas, metade dos homens, terem, em algum momento ou no presente momento, Uhum. sofrido com dificuldade de controlar a velocidade do orgasmo. Então, se for pensar, assim, mas principalmente para os jovens, né? Praticamente todo adolescente começa, né? Sem ter o controle, depois ele vai aprendendo formas, né? De controlar melhor e tal. E algumas pessoas acabam sofrendo de fato mais com isso, então a gente também considera que quando é um problema persistente ao longo do tempo, consistente, que é toda vez ou quase toda vez, dura bastante tempo essa queixa, né? Então realmente a gente chama, tem ejaculação precoce, diferente ou quem acabou de começar a vida sexual ainda está aprendendo, é natural. Mas assim, por exemplo, nos jovens, poxa, ejaculação precoce, obviamente, vai ser o É a mais. campeão de reclamações, né? Ao passo que, por exemplo, disfunção erétil vai ser muito mais raro, só que hoje está até começando a crescer entre os jovens. Mas ainda assim, por exemplo, ejaculação precoce é muito mais vezes mais prevalente. Mas é legal você falar isso, porque como hoje existe um consumo de informação e não bem delineado, né? As coisas são. As pessoas vão captando ideias muito soltas, sem contexto. Então é legal você falar que tem um contexto de o quão persistente é isso, porque eu atendo muito adolescente. Uhum. E na ginecologia de adolescentes, muitas vezes, né, com o outro lado, as pacientes jovens, adolescentes, hétero, que tem os namorados e tal, Uhum. então elas trazem a queixa da ejaculação Ah, precoce. elas reclamam bastante por você. Elas trazem, porque ela tá naquele Uhum. universo também de iniciação sexual e experimentação sexual. E a gente já começa a ver esse comportamento, às vezes, até de culpa, né? Tipo, o que eu fiz? Porque, né, ele gozou muito rápido e tal. Eu falo, calma, vamos começar do começo. Quantas vezes vocês tiveram algum tipo de... Duas. Eu falo, então, daí a gente vai desconstruindo, porque eles têm uma cobrança de performance muito grande, né? Uhum. E aí também elas conseguem entender isso. Daí ele fala assim, mas ele tá gozando muito rápido. Eu falo assim, mas ele tá provavelmente passando por uma fase também de iniciação. Da mesma maneira que você tem isso. E eu gosto sempre desse tipo de consulta, porque a gente vai construindo também essa gentileza na vida sexual, né? Uhum. Para também não ser uma opressão pro cara, né? Para que ela consiga entender que ali existe também um universo afetivo e ele às vezes está ansioso, ele tem também Uhum. o universo de expectativas dele, que ele quer também conseguir ter uma performance sexual legal e ter uma prática e prazer também de forma satisfatória. E é muito legal, porque a gente só com essa conversa de orientação e educação sexual, elas vão ficando mais tranquilas também, e depois elas contam, né? Agora já tá muito melhor. Não, a Uhum. gente passou aquela fase, sabe? Então, porque isso é a história, na verdade, de praticamente qualquer pessoa que inicia a vida sexual, né? Vai ter essa dificuldade de adaptação as primeiras vezes, né? Naturalmente. Depois tem as pessoas que realmente sofrem com esse problema, que daí realmente ao longo do tempo o cara não desenvolveu mecanismos de controlar, sofre com isso, a parceira ou o parceiro sofre com isso também. Então, para a gente realmente constatar Uhum. que tem um problema, tem que ter toda uma consistência, né, de reprodutibilidade, enfim. Mas é um tabu, né? Às vezes os caras demoram pra procurar ajuda ou não. Demora porque o homem é complicado, né? De Corta aí, ó. admitir. Vamos lá, corta aí. O homem é complicado. Porque de admitir que tem um problema, né? De certa forma, uma coisa que ele está admitindo, uma falha, uma fraqueza da masculinidade dele. Olha que difícil, né? Uhum. Você Veio dessa criação, abrir né? essa porta, Será você que eu fala sou assim, menos homem porque eu não consigo, né, pois é, satisfazer ou então performar como eu imaginava? é uma dificuldade, né, de conseguir admitir para si mesmo, não vai provavelmente contar para outras pessoas, né, e muitas pessoas não procuram, nem sabem que na verdade, nem sabem que tem, por exemplo, remédio que poderia ajudar, Uhum. ou técnicas, ou exercícios, enfim, não sabe resolução, né, basicamente. Então não procura, ou tem vergonha, então isso acontece muito, né? O tratamento é multi hoje em dia, né? Não é só a medicação, né? Não é só a medicação. A medicação, o legal é que ela já começa a ajudar em curto prazo, né? Então,
essas coisas mais comportamentais. Cara, meditação pode ser muito legal. Terapias, especialmente terapia sexual, também super útil. Tem exercícios perineais que podem ajudar. Tem aquele start-stop, né? Uhum. Que é um monte de fazer masturbação e parar antes de conseguir, né? Ir vendo até quando você consegue chegar. Controlar aquele limiar ali do quase gozar, né? Exato, exato. Chegando cada vez mais perto, conseguir parar, tal, para ver. Tantra, por exemplo, também é um negócio que alguns caras têm resultados fantásticos com Tantra. Jura? É. E tem estudos, assim, trazendo isso ou é menos? É menos robusto? Cara, literatura científica, eu não tenho para te dar essa Eu também informação. nunca li exatamente sobre isso. Mas, assim, na prática, eu posso te falar de pacientes que têm resultados muito bons. Porque pensando por plausibilidade, né, a lógica do Tantra é essa também, né, de você conseguir curtir todas as fases, né, sem cobrança, momento presente. Tem uma coisa muito meditativa ali também, né? Tem alguns conceitos que o Tantra vai trazer que é onde você conseguir comportar, reservatório de prazer, você conseguir, né, receber, comportar mais prazer sem você ter que se livrar daquilo, porque uma concepção da ejaculação é isso, né? Tipo assim, você chegou num tanto de excitação e você precisa se livrar daquilo, que é uma quantidade que é, digamos, insuportável, o seu reservatório de desejo, né, de prazer, não cabe mais nada. Tem que esvaziar Então, para poder. porque chegou num momento de tensão crítica. Então, um dos conceitos é tentar expandir esse reservatório de prazer e justamente ficar no presente, no aqui e no agora, isso focado em diminuir as projeções, porque uma coisa que acontece com muitos caras é que eles acabam tendo ejaculação precoce por causa de um fluxo de pensamentos, né? Conseguir bloquear aquele diálogo interno, né? Exato. Tá no presente momento sem aquele monte de coisa falando dentro da cabeça, pensamento intrusivo, coisas que né? Exato, e sentir, daí realmente conseguir focar na sensação, tal. Então, o Tantra pode ter resultados muito legais. Inclusive, tem relatos de pessoas que, por exemplo, conseguem ter o orgasmo seco, que é ter o orgasmo, não ejacular, com isso não perder a ereção e conseguir continuar tendo a relação ali. Igual as mulheres que têm um orgasmo, não precisam interromper, né, a relação naquele momento.